Livro Psicologia Social, principais temas e vertentes. Capítulo 12, Identidade Social e Alteridade. O termo identidade deriva-se do latim idem e tem o sentido de mesmo, enquanto o verbo identificar significa tornar-se igual, idêntico ou algo ou alguém. Identificar significa ainda separar, distinguir de outros semelhantes a partir de características que tornam algo ou alguém diferente. Nesse caso, traz o sentido de unicidade e refere-se a aspectos individuais que fazem cada pessoa sentir-se única, singular. Um exemplo dessa unicidade é a característica de identidade que usamos no Brasil, composta por foto, pelo nome e sobrenome do portador, pela filiação, pela data e pelo local de nascimento, sendo essa a carteira de identidade, por um número identificador, uma impressão digital. Nesse conjunto de informações no documento, torna o portador uma pessoa única e individualizada, diferente de todas as outras. Quando duas ou mais pessoas têm o mesmo nome, nascem no mesmo dia, mês, ano, dificilmente seus pais terão nomes idênticos aos seus homônios, o que permitirá diferenciá-las, assim como o número único de cada carteira de identidade. A identidade refere-se, portanto, ao que uma pessoa é. Ela é brasileira, ela é mulher, ela é protestante, em oposição ao que ela não é. É a ser igual a alguns e diferente de outros, a sentir única e, ao mesmo tempo, pertencente a determinados grupos e categorias sociais. Como observam Feldman, em 2003, cada pessoa tem diversas fontes para compor sua identidade: religião, espiritualidade, saúde, educação, habilidade física, mental, fatores geográficos e políticos, fenotipos, genética, ordem de nascimento, idiomas, experiências de vidas, raças, etnia, nacionalidade, gênero, família, orientação sexual, identidade profissional, classe social e idade, entre outras fontes. Assim como tais fontes referem à pessoa certa, unicidade, elas também a situam em um grupo ou em uma categoria relativa à nacionalidade, ao gênero e à região, etc. Por exemplo, se ela é brasileira, não é japonesa. Se ela é mulher, não é homem. Se ela é protestante, não é católica. A autoidentificação mostra-se assim, como um reconhecer-se e um diferenciar-se entre várias possibilidades que o indivíduo tem na constituição de si mesmo. E para tanto é necessário comparar-se. Em outras palavras, o reconhecimento das semelhanças implica comparações e pressupõe a existência de diferenças. O mesmo e o outro estão contidas na concepção de identidade. Como observa Ricoeur, em 1991, semelhanças e diferenças fazem parte da mesma composição. A acepção de identidade remete então aos termos de igualdade e de alteridade das semelhanças e das diferenças, do modo de se reconhecer e ser reconhecido pelo outro. Sobre assemelhar-se e diferenciar-se, Anchieta fez referências a Ciapa, quando este autor analisa o poema Morte e Vida Servina, de João Cabral de Melo Neto. Neste poema, o retirante nordestino Servino apresenta-se contando a sua história.
Na narrativa de Servino, o jogo das semelhanças e da inclusão que se faz através dos sentimentos de pertença e de identificação, da diferenciação e da exclusão que define a alteridade. Aparece a cada tentativa do personagem de se fazer reconhecer ou individualizar-se. Woodrow cita outra história em que o escritor radialista Michael conversa com soldados servilhos em um posto de comando da milícia sérvia durante a guerra na antiga Iugoslávia. Com relações aos servilhos e croatas, o escritor pergunta a um dos soldados: o que faz vocês pensarem que são diferentes? O soldado pega um maço de cigarros e responde: vê isso? São cigarros sérvios. Do outro lado, eles fumam cigarros croatas. E continua: aqueles croatas pensam que são melhores que nós. Eles pensam que são europeus, finos e tudo mais. Vou lhe dizer uma coisa: são todos lixos dos Balcãs. Os cigarros sérvios e os cigarros croatas são a mesma coisa, cigarros. O que, no entanto, é considerado a mesma coisa, o que é diferente nas identidades sérvias e croatas. A identidade sérvia depende de algo fora dela para existir. Distingue-se pelo que não é. A identidade é, portanto, caracterizada pela diferença, e a marcação da diferença é crucial no processo de construção das posições de identidade. A identidade, como visto na fala do soldado sérvio e na história do Severino, faz-se pelo reconhecimento da diferença, por símbolos, por exclusão social, estando ligada ao que está dentro e fora. A diferença pode ser construída negativamente, com a exclusão ou a marginalização das pessoas definidas como outros, como forasteiros. Ela também pode ser considerada fonte de diversidade, heterogeneidade e hidronismo e hibridismo, e é enriquecedora. Os exemplos mostram como a identidade pressupõe a diferença e a alteridade, enquanto a identidade e diferenças existem simultaneamente. Sérvios e croatas eram duas etnias e se tornaram parte da nação iugoslávia. Portanto, faziam parte de um mesmo povo. Com a fragmentação do país iugoslavo, passaram a ser cidadãos dos países da Sérvia e Croácia, e a se verem como diferentes. Essa relação de alteridade, quando sérvios e croatas colocam-se em confronto ao buscar distintividade, construíram as respectivas identidades por oposição uns aos outros. Passaram a considerar seus antigos compatriotas como pessoas diferentes, para contratarem e autodefinharem. Observa-se que para reconhecer uma identidade, há necessidade da existência de outra, em contraste à oposição. Como dito antes, conforme exemplificam Torres e Pérez Nebra, um indivíduo que nunca tenha entrado em contato com um estrangeiro não se identifica como brasileiro. Os exemplos levam-nos a considerações de Cardoso de Oliveira, ao afirmar que uma das propriedades fundamentais para uma identidade é o seu caráter contrastivo e ao seu teor de oposição, o que possibilita a afirmação de um indivíduo em relação a outros indivíduos, de um grupo em relação a outros grupos. Para o autor, o conceito de identidade pessoal ou social possui um conteúdo marcante, reflexivo e comunicativo.
posto que supõe relações sociais tanto quanto um código de categorias destinado a orientar o desenvolvimento das relações. Lá na página 5 nós encontramos. Nesse jogo de oposições, identificações, destaca-se que o outro não é apenas parte da representação de si mesmo, mas é necessário ao processo de autorreconhecimento quanto às pessoas reais ou idealizadas, modelos culturais, comportamentos, ideias, valores sociais são internalizados de forma positiva ou negativa, constituindo em cada sujeito aquela parte de si que o faz pertencer ao único e possibilita ao mesmo tempo o reconhecimento de semelhança e pertença a determinados grupos. A identidade é, pois, necessariamente relacional e constitui-se nas interações entre os indivíduos, os grupos, em diversos contextos sociais. Além disso, só faz sentido em contextos relacionais específicos. Nas relações sociais, opera como um código de categorias que comunica, entre aspas, as formas possíveis de interação, os lugares sociais dos sujeitos nessas relações, os valores atribuídos às pessoas, aos grupos em contato. E como argumenta Hall, não devem ser entendidas de um ponto de vista essencialista, referindo-se a algo estável e fixo no tempo, mas como uma construção estratégica e posicional sujeita a uma historização e, por consequência, à transformação. O termo alteridade, por sua vez, deriva do latim alter, em termo o sentido de outro, oposto, diferente, refere-se à natureza ou à condição do que é distinto. Coase baseia-se em inúmeras discussões de grupos e entrevistas feitas, confirma a ideia de que os indivíduos têm muito mais consciência das características que os diferenciam do outro grupo em contato, e muito menos consciência das semelhanças das outras características de sua identidade, que os aproximam daquele outro. Os resultados das entrevistas feitas em uma companhia internacional, quando se discutiu a respeito de como a identidade social afeta as interações no trabalho. 89% das mulheres concentram-se em aspectos relativos ao gênero. 88% dos expatriados concentram-se em nacionalidade. E 78% dos homens não brancos concentram-se em aspectos étnicos. Por outro lado, as mulheres não brancas foram o único grupo com um número significativo de pessoas, 50%, que se concentrou tanto em questões étnicas quanto em questões de gênero. As semelhanças e os aspectos identitários partilhados por todos os grupos não parecem tão significativos para eles. As três concepções da identidade em três momentos históricos. Considerando as identidades, constroem-se nas relações sociais, em contextos sociais específicos. Mudanças que ocorrem nesses contextos são determinantes na maneira como as pessoas pertencem a si mesmas, pertencem aos outros e são percebidas por estes outros. Hall distingue em três concepções de identidades relativas. 1. Ao sujeito do iluminismo. 2. Ao sujeito sociológico. 3. Ao sujeito pós-moderno. Para o autor, o sujeito do iluminismo
estava baseado numa concepção de pessoa humana, como um indivíduo totalmente centrado, unificado, dotado de capacidade de razão, de consciência e de ação. O sujeito sociológico, por sua vez, refletia a crescente complexidade do mundo moderno e a consciência de que este mundo interior do sujeito não era autônomo e autossuficiente, mas era formado na relação com outras pessoas importantes para ele. A identidade do sujeito pós-moderno inscreve-se no momento atual da sociedade, ocidentais e industrializadas, em um contexto de rápidas e frequentes mudanças. Retomando a ideia do sujeito do iluminismo, este constituiu em um momento de grandes transformações sociais, políticas e econômicas nos países ocidentais, em particular na Europa, refletindo o momento de sua construção, duas concepções ideológicas que se configuram no período iluminista e no início da modernidade. O racionalismo e o individualismo foram importantes na construção de uma nova geração de pessoas. O indivíduo racional, livre, que gozava do direito à diferença e era protegido por leis universais, que garantiam direitos iguais a todos os cidadãos. Ocorreu esse caso a desconstrução do sentido medieval de pessoa, cuja identidade estava vinculada à sua presença a uma forma de agrupamento social, como as corporações de ofício, a igreja e a nobreza, dando lugar a uma nova concepção de pessoa, um indivíduo autônomo, com direito à cidadania, desvinculado de seu corpo social. Houve o declínio do coletivismo medieval e uma ideologia holista, no sentido do termo atribuído por Dumont. Surgindo então o individualismo, uma concepção ideológica que, em sua origem, valoriza o indivíduo e o considera um fim em si mesmo, subordinado à totalidade social, aos interesses individuais. A livre escolha de uma profissão, de uma religião ou de um partido político passa a ser um direito individual, garantido por constituições e leis. Os indivíduos, nessa nova ordem política social, são considerados moralmente iguais, com direito à diferença, à privacidade e à propriedade. O papel do Estado é garantir a liberdade e as oportunidades individuais. A concepção de sujeito sociológico desenvolve-se ainda na moralidade, como uma nova maneira de pensar a pessoa ou o indivíduo, enfatizando-se a importância do meio social na constituição de cada sujeito e a necessidade da interação com outros na construção de si mesmo. Hall afirma que, embora um eu real, entre parênteses, permaneça nessa concepção, ele é formado e está sujeito a modificações no decorrer das interações com outros sujeitos e outras identidades. Os símbolos, os valores e os sentidos atribuídos pela cultura passam a ter grande importância na formação dos indivíduos e das suas identidades e nas interações sociais que se constituem os sujeitos e suas identidades. Segundo essa visão interracionalista, embora haja uma troca entre o eu e a sociedade, a identidade é compreendida ainda como operando no sentido de estabilizar, entre abre aspas, tanto os sujeitos quanto os mundos que eles habitam,
tornando ambos reciprocamente mais unificados e predizíveis. Fecha aspas. Hall observa que essa concepção sociológica do sujeito, que define a identidade a partir da interação entre o eu e a sociedade, tem em George Herbert Mead, Charles Horton Cooley os principais expoentes. Cooley afirma que o indivíduo e a sociedade não têm existência separada, não sendo possível estudar a sociedade sem fazer referência aos indivíduos, nem analisá-los sem considerar a sociedade da qual fazem parte. Cooley também contribuiu com a ideia sobre a formação intersubjetiva da identidade, afirmando que a imagem que os outros fazem de nós passa a fazer parte de nossa identidade, isso é, um espelho. Nessa concepção, as pessoas atuam como espelho em que nos vemos refletindo, pois no decorrer das interações cotidianas, a pessoa é não só consciente da imagem que os outros fazem dela, mas também interpreta os sentimentos positivos ou negativos que desperta nos outros. Mead, por sua vez, enfatizou a importância da comunicação e o seu valor simbólico nas interações sociais. A linguagem, por se tratar de fenômeno inerente social, tem um papel fundamental na interação simbólica para esse autor. Cooley e Mead, então, lançam as bases para o desenvolvimento das concepções e várias teorias interacionalistas. O sujeito da pós-modalidade, o sujeito da pós-modernidade, assim como os anteriores, é interpretado como reflexo de sua época, em relação à concepção pós-moderna de sujeito. A identidade é vista como sendo fragmentada e deixada de ser unificada ou estável. Em lugar de fazer referência a uma única identidade, a perspectiva pós-moderna considera o sujeito com várias identidades, que podem ser contraditórias ou até mesmo não resolvidas. Entre aspas, esse processo produz o sujeito pós-moderno, conceptualizado como não tendo uma identidade fixa, essencial ou permanente. Fecha aspas. Mas diferentes identidades em diferentes contextos e em permanente transformação. Hall refere-se a identificações deslocadas, identidades que podem ser contraditórias e empurram os sujeitos em diferentes direções. Esse deslocamento seria o resultado de um, entre parênteses, complexo de processos de forças de mudança, que por convivência pode ser sintetizado sobre o termo globalização. Fecha aspas. Para termos a sensação de que somos a mesma pessoa no decorrer de nossa vida, tendo um sentido unificado de nossas identidades. Abre aspas, construímos uma cômoda história sobre nós mesmos ou uma confortadora narrativa do eu. Fecha aspas. Essa concepção da identidade pós-moderna é abordada por diferentes autores ao analisarem o momento histórico que tem sido denominado pós-modernidade ou modernidade tardia. Trata-se de época de grandes e rápidas transformações,
particularmente nas sociedades ocidentais, industrializadas, contemporâneas, que impactam na consciência do indivíduo sobre si mesmo e sobre o outro, tornando-a mais fluida, mais instável e adaptado aos diversos contextos, às mudanças sociais. No entanto, Bauman, ao discutir a identidade na pós-modernidade, indica as mudanças dos valores sociais, como a liberdade, a tolerância e as diversidades, que, na verdade, traduzem-se na liberdade de consumo, na tolerância como indiferença pelo outro e também na diversidade que ignora. Aquela que ignora o outro e não lhe respeita a diferença. Nash interpreta as identidades neste momento histórico como caracterizadas pelo desenraizamento, pela alienação, pelo estar sozinho, sem documento, sem Estado, em um mundo organizado por outros. Uma nova concepção de sujeito é construída na contemporaneidade e sua identidade está em permanente construção, sendo influenciada pela pluralização dos ambientes. Essa pessoa deve desenvolver competências para interagir em uma grande diversidade de ambientes, pertencendo às diferentes demandas de tais ambientes, ajustando tanto a aparência quanto a postura diante dessas diferentes demandas. As diferentes concepções de identidade e alteridade mostram várias maneiras de se compreender os sujeitos em suas relações sociais. As discussões mais recentes sobre essa questão apontam para as diferentes possibilidades de autoapresentações e de representações do outro. A pluralidade é uma questão básica dos seres humanos, que são diferentes e buscam distinguir-se um dos outros. Não se conhecem povos sem nomes, sem idiomas, sem culturas que os diferenciam de outros. E para se autoconhecer, o indivíduo precisa ser reconhecido de modo específico por outras pessoas. Identidade e relações intergrupais. Os estudos sobre a identidade social no âmbito da psicologia social têm Henri Tajfel, um de seus principais teóricos. Ele define que a identidade social como parte do autoconhecimento, que deriva de sua pertença a uma ou mais grupos, assim como do valor e do significado emocional que tal a afiliação tem para a pessoa. Assumindo os limites dessa definição e a complexidade da maneira como o indivíduo se vê em relação ao ambiente físico e social, o autor afirma que tal definição tem por objetivo compreender os efeitos da natureza e a importância subjetiva do comportamento dos indivíduos em suas relações interpessoais, fazendo referência a sociólogos como Berger e Luckmann e Schultz. Tajfel adota a perspectiva intergrupal da identidade social e considera a categorização como um sistema de orientação que vai ajudar cada sujeito a criar e definir o seu lugar na sociedade. Nesse aspecto, nenhum grupo vive só, mas no meio de outros, e é nas relações ou nas comparações entre os grupos que os aspectos positivos da identidade social e o engajamento na ação social ganham sentido.
Tajfel desenvolve a teoria da identidade social, que se baseia na identificação, na composição social e na distinção ou na categorização social, na identidade social e na comparação social. Há alguns princípios básicos quanto à identificação grupal. E, principalmente, é necessário entender que a identificação como um grupo social é um construto cognitivo, ou seja, está ligado à aquisição de conhecimento por meio da percepção. Sendo um construto cognitivo, a identificação grupal não precisa ser obrigatoriamente comportamental, nem deve ser equiparada à internalização, que significa um processo individual por meio do qual uma pessoa apropria-se de valores e modos de cultura de outro indivíduo. Após se identificar com um grupo, o indivíduo assume os sucessos e os fracassos desse grupo, que se geram prazeres e sofrimentos que são sentidos por tal indivíduo. Entretanto, a identidade social não é o resultado apenas da pertença a determinados grupos, mas principalmente da comparação entre os grupos, internos e os externos. Abre aspas, um mecanismo casual que determina as relações dos grupos. Fecha aspas. E Garrido, a categorização entre eles e nós é suficiente para criar um grupo, pois ela tem a função de organizar as informações recebidas, poupando esforços do sistema cognitivo no processamento de tais informações e facilitando a orientação da pessoa em sua realidade social. Através da categorização, formam-se os estereotipos, cujas funções são cognitiva e ideológica. A estereotipa alude às imagens mentais significadas, incluindo aparência física, interesses, atitudes, ocupações, traços de personalidades, emoções e sentimentos que são vistos como próprios de um caráter determinado, de um determinado grupo. Na estereotipa ocorre a tendência a generalizar as características atribuídas ao grupo para todos os seus membros, homogeneizando o grupo externo em oposição ao grupo interno, cujos membros são vistos como indivíduos diferenciados. Abre aspas. Os estereotipos e preconceitos têm ainda a função de ideologização das ações coletivas diante dos membros e de outros grupos. Fecha aspas. Ainda segundo a teoria da identidade social, os indivíduos procuram uma identidade social positiva no processo de comparação com outros grupos. Como tem necessidade de uma identidade pessoal e de uma identidade social positiva, as pessoas buscam pertencer a grupos socialmente valorizados. Sendo assim, os indivíduos compartilham algum tipo de envolvimento emocional com determinado grupo antes de se considerar parte dele. Não é sempre que se obtém uma identidade social positiva por comparação, como tem ocorrido com as mulheres enquanto categoria social e com as pessoas negras, cuja identidade social ainda é muito negativa. Uma solução para tal problema pode ser
desidentificar-se do grupo, desidentificando-se dele psicologicamente, ou mesmo dissociar, rompendo a sua presença. Quando não é possível para uma pessoa deixar o grupo menos valorizado, ou quando não deseja abandoná-lo, ela pode buscar aspectos positivos em sua categoria de pertença. Ou o próprio grupo pode promover mudanças para positivar-se. Se pertencer à categoria mulher implica discriminações, menos chances de alcançar postos de trabalho, postos de trabalho reconhecidos ou bem remunerados, e abandonar essa categoria não é viável. Uma solução é valorizar aspectos tidos nas sociedades ocidentais como femininos e positivos, como a maternidade, a sensibilidade, a intuição, a capacidade de negociação e de mediação de conflitos, conferimento certo prestígio a essa categoria social. A mulher também pode masculinizar-se, até mesmo mudar de sexo, correndo o risco de sofrer as possíveis consequências negativas dessas transformações. Os negros ativistas americanos utilizam o lema Black is Beautiful, uma forma de valorização étnica no enfrentamento das discriminações raciais nos Estados Unidos na década de 70. Os movimentos sociais e as lutas políticas das maiorias sociais são meios de buscar reconhecimento, conquistar direitos iguais, afirmar e valorizar identidades discriminadas. Portanto, a identificação, a categorização, a comparação social tem um papel de grande relevância nas relações entre os grupos e na formação de uma identidade social, segundo a teoria de identidade social, como observa Galvão. Ao discorrer sobre a importância da vivência social, Tashville acrescenta em que vivemos em um meio social em constante mudança. Por essa razão, muito do que acontece com as pessoas está relacionado ao que acontece em seus grupos de presença. Mudanças que ocorrem entre os grupos exigem reajustes na compreensão dos acontecimentos e constantes atribuições casuais sobre o porquê e como das condições de vida dos membros dos grupos. Nas relações intergrupais, tomando como exemplo as relações interéticas, as identidades operam como um código de categorias que orientam tais relações. Um código que se expressa de forma positiva e contrastiva, guarda um potencial de conflito que se manifesta no etnocentrismo, dando margem para comportamentos preconceituosos, discriminação e exclusão social do grupo com menor poder. Os traços externos mais visíveis de uma identidade, seja nacional, seja étnica, seja religiosa, como costumes, rituais, roupas, idiomas, adereços e símbolos, até mesmo identificadores, operam como sinais diacríticos que anunciam as diferenças entre os grupos e permitem a comunicação entre eles em determinadas situações, particularmente em casos de conflitos.
Se um grupo ou segmento social tem como principal traço identificador a religião, esse traço será usado para se comparar e se contrapor à religião do grupo em contato. Os traços identificadores são usados para definir os contornos identitários de um e outro, para determinar quem está dentro e quem está fora do grupo, bem como para estabelecer relações sociais. A importância das identidades grupais étnicas pode ser observada nos casos das assimilações, das interações interétnicas. Isso é, quando um grupo passa a adotar traços culturais de outro grupo, confundindo-se com estes. Barth argumenta que, nesses casos, a identidade original não se perde, mas se transforma. Para o etnólogo, pode haver mudanças nas características culturais, inclusive na forma de organização do grupo. Porém, preserva-se a identidade, na medida em que não são as características externas que determinam a identidade de um grupo, mas o critério de inclusão e exclusão usados para diferenciá-los. Em outras palavras, não são os aspectos objetivos, mas as barreiras simbólicas entre nós, entre parênteses, e eles, entre parênteses, que definem a diferença entre um grupo social e outro. A identidade autoatribuída e atribuída pelos outros são fundamentais nesse jogo de identidades e alteridades. Argumento que pode ser aplicado a qualquer grupo social, qualquer que seja a origem de sua identidade nacional, religiosa, étnica, política, regional ou de gênero. No jogo opositivo entre semelhanças e diferenças, o reconhecimento de diferenças entre as pessoas e a tensão entre os povos, etnias e grupos sociais costuma estar presente nas relações sociais. Antagonismo interétnicos tem sido registrado há séculos, bastante tempo, o que demonstra que genocídios como o de Ruanda ou do Holocausto nazista, além de outras formas de nacionalismo e etnocentrismos, não são fenômenos exclusivos da era moderna. Há registros históricos de que nas capitais dos antigos grandes impérios e nas cidades mercantis localizadas nas rotas de comércios, os membros de grupos étnicos e de religiões diferentes coexistiam em relativa harmonia. A Espanha medieval também abrigou diferentes povos e etnias. O país beneficiou-se das culturas e dos saberes dos judeus e muçulmanos que lá residiam. O interesse comercial era o denominador comum que unia aqueles povos, mas o conhecimento da medicina, da matemática, da arquitetura e da literatura, trazido pelos dois grupos estrangeiros, judeus e muçulmanos, fomentava a cultura espanhola, que prezava ainda hoje traços desses saberes. Tais exemplos, lembramos-nos que a tolerância não é uma invenção do mundo ocidental moderno, podendo-se dizer que o mesmo a respeito da intolerância. Contudo, apesar de um contexto de convivência pacífica, cada grupo estrangeiro ficava separado em enclaves,
dedicando-se aos afazeres internos das respectivas comunidades, enquanto os negócios de governo das sociedades anfitriãs ficavam a cargo dos governantes locais. Segundo Galink, esse, entre parênteses, confinamento, há espaços específicos para cada grupo estrangeiro ou etnia pode ser não apenas uma forma de exclusão, mas também de preservação da distintividade e dos aspectos culturais considerados revelantes para aqueles estrangeiros que podiam exercer uma forma de autogestão sem a influência do governo local. Mantinham assim as identidades étnico-religiosas e os traços culturais que os diferenciavam dos outros grupos em contato, o que atribuía um sentido de unidade a cada grupo. Devido à Inquisição Europeia, os estrangeiros passaram a ser categorizados como os diferentes, os estranhos e os heréticos, o que justificava a discriminação, a expulsão e, inclusive, a eliminação de muitos deles. A diferença passou a ser um defeito e o preconceito que se constrói no reconhecimento negativo do outro passou a guiar as ações daqueles com maior poder, discriminando os diferentes. Considerações finais. Vemos nos exemplos de relações intergrupais que a convivência entre aqueles que os percebem como diferentes pode ser tanto positiva e produtiva quanto negativa e conflituosa. Além disso, pode levar à discriminação e até mesmo à tentativa de extinção do grupo rival, como tem acontecido na história antiga e contemporânea da humanidade. No entanto, recentemente, a importância e o valor da diversidade cultural têm sido reconhecidos, particularmente quando se constata que as pessoas com origens, conhecimentos e habilidades diferentes podem somar esforços e contribuir para gerar habitantes mais produtivos. Em um mundo globalizado como o atual, em que cada vez mais as pessoas de diferentes religiões do mundo convivem em um mesmo país, diferentes daqueles em que nasceram, é fundamental para saber aproveitar as vantagens da heterogeneidade, e reconhecer o que há de positivo nas diferenças, de modo a diminuir o preconceito, a discriminação, os conflitos intergrupais, respeitando-se a identidade de cada indivíduo e grupo. Encerrando assim o capítulo 12 do livro Psicologia Social, Principais Temas e Vertentes, por Jonathan Jesus.